Escolhido, pare tudo agora. Esta noite não é uma noite comum. Algo extraordinário está prestes a acontecer. O céu se inclinou sobre sua vida e sussurrou uma palavra que mudará tudo. Esta noite. Não amanhã. Não na próxima semana. Esta noite. Você não chegou a esta mensagem por coincidência. Seu espírito foi atraído para este momento porque Deus marcou esta data no calendário eterno. Há uma intervenção divina programada para as próximas horas da sua vida. Uma visitação que você não pode perder. Uma manifestação que você não pode ignorar. Enquanto o mundo dorme, Deus trabalhará. Enquanto outros descansam, Ele moverá montanhas em seu favor. Esta noite, promessas que pareciam mortas ressuscitarão. Sonhos que pareciam impossíveis ganharão vida. Situações que pareciam sem solução encontrarão resposta. O que tem sido adiado será acelerado. O que tem sido negado será liberado. O que tem sido impossível se tornará inevitável. Prepare-se, escolhido. Esta noite, Deus fará algo grandioso em você, e você precisa estar pronto para receber. Antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal Tesouros da Bíblia e, se puder, nos apoie enviando qualquer valor pelo botão Valeu aqui embaixo. E comente 767 como uma declaração de fé, acreditando que o mover perfeito de Deus já começou em sua vida. Escolhido. Há noites na vida que são marcos divisores de águas. Noites que separam o antes do depois. Noites que redefinem destinos e reescrevem histórias. E esta é uma dessas noites para você. Não porque você fez algo especial para merecê-la, mas porque Deus, em sua soberania, escolheu este momento para intervir de forma sobrenatural em sua realidade. Você tem carregado fardos que não consegue mais suportar. Tem enfrentado batalhas que parecem não ter fim. Tem chorado lágrimas que ninguém viu. Tem orado orações que pareciam ecoar no vazio. Mas esta noite, tudo muda. Porque quando Deus decide agir, Ele não pede permissão às circunstâncias. Ele não consulta suas limitações. Ele simplesmente move. E Ele está se movendo agora. Você pode sentir, não pode? Há uma agitação no ar, uma expectativa no espírito, uma sensação de que algo grande está prestes a irromper. Essa sensação não é sua imaginação. É seu espírito reconhecendo a proximidade do milagroso. É sua alma detectando a presença do impossível se tornando possível. Esta noite, Deus não apenas tocará sua vida, Ele a transformará. Não apenas ajustará suas circunstâncias, Ele as revolucionará. Não apenas melhorará sua situação, Ele a sobrenaturalizará. Porque há momentos na vida em que Deus decide mostrar seu poder de forma tão evidente que ninguém pode negar que foi Ele quem agiu. Você tem esperado por este momento, mesmo sem saber. Tem ansiado por esta intervenção, mesmo sem conseguir nomeá-la. Tem clamado por este avanço, mesmo quando suas palavras falhavam. E agora chegou a hora marcada, a hora escolhida, a hora em que o céu se abre e a terra se move. Pense em todas as noites que você passou acordado, preocupado, questionando se Deus havia se esquecido de você. Pense em todas as madrugadas que você chorou, se perguntando se suas orações chegavam ao céu. Pense em todos os momentos em que você olhou para o teto e sussurrou: Deus, quando será a minha vez? Esta noite é a sua vez. Esta noite é a sua resposta. Esta noite é o seu momento, porque Deus não esqueceu de você. Ele estava preparando algo tão grande, tão específico, tão perfeito para a sua vida, que precisava do timing exato para ser liberado. E esse timing é agora. A Escritura declara no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Escolhido, sua luz está vindo. Não está distante, não está atrasada.
está chegando esta noite. E quando ela chegar, quando a glória do Senhor nascer sobre você, tudo que tem estado escuro será iluminado. Tudo que tem estado confuso será esclarecido. Tudo que tem estado quebrado será restaurado. Tudo que tem estado impossível será realizado. Mas você precisa se preparar, porque quando Deus se move de forma sobrenatural, Ele requer uma resposta de fé. Ele requer uma postura de expectativa. Ele requer um coração aberto para receber o que Ele quer dar. E esta noite, Ele quer dar muito mais do que você tem pedido. Você tem orado por mudança. Ele quer dar transformação. Você tem pedido por melhoria. Ele quer dar revolução. Você tem suplicado por alívio. Ele quer dar vitória completa. Porque quando Deus decide agir, Ele não faz as coisas pela metade. Ele não dá soluções temporárias. Ele dá resoluções eternas. E esta noite, enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você se entrega ao cuidado divino, Deus trabalhará. Ele moverá pessoas que precisam ser movidas. Ele abrirá portas que precisam ser abertas. Ele removerá obstáculos que precisam ser removidos. Ele alinhará circunstâncias que precisam ser alinhadas. Irmãos e irmãs, o canal Tesouros da Bíblia agora tem o Seja Membro. Se o Espírito tocar seu coração, clique nesse botão e venha fazer parte desta missão. O seu apoio é precioso e nos ajuda a levar a palavra de Deus a quem mais precisa ouvir. Você acordará amanhã em uma realidade diferente, não porque o mundo mudou, mas porque sua posição no mundo mudou. Não porque as pessoas mudaram, mas porque a forma como elas te veem mudou. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sua autoridade sobre as circunstâncias mudou. Esta noite, Deus está reposicionando você, está elevando você, está promovendo você, está estabelecendo você em um lugar de favor que você nunca experimentou antes. Um lugar onde as portas se abrem antes mesmo de você bater. Onde as oportunidades te procuram em vez de você procurar por elas. Onde o favor flui naturalmente porque você está alinhado com o propósito divino. Mas escute isto com atenção. O que Deus fará esta noite não será apenas para você, será através de você. Ele não está apenas abençoando sua vida, Ele está fazendo de você uma bênção. Não está apenas resolvendo seus problemas, Ele está fazendo de você uma solução para os problemas de outros. Porque quando Deus age de forma sobrenatural na vida de alguém, sempre há um propósito maior. Sempre há uma missão por trás do milagre. Sempre há um chamado conectado à cura. E esta noite, junto com sua transformação, virá também sua comissão. Você descobrirá que o que Deus fez em você não foi apenas para seu conforto pessoal, foi para sua capacitação ministerial. Não foi apenas para sua satisfação individual, foi para sua autoridade espiritual. Não foi apenas para sua alegria privada, foi para sua influência pública. Isso pode parecer assustador agora, mas quando acontecer, quando você experimentar o poder de Deus de forma tão real e tangível, você não terá medo de compartilhar. Você não conseguirá ficar calado, você não conseguirá esconder o que Deus fez, porque quando você é tocado pelo sobrenatural, você se torna sobrenatural. A palavra de Deus nos ensina no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Escolhido, esta noite você receberá virtude, e com ela, autoridade para testemunhar. Mas antes de falarmos sobre o que virá depois, vamos focar no que acontecerá agora, esta noite, nas próximas horas. Enquanto você se prepara para dormir, enquanto você entrega suas preocupações a Deus, enquanto você descansa em suas promessas, Deus
trabalhará em 3 dimensões da sua vida simultaneamente: no espiritual, no emocional e no prático. Ele não apenas tocará sua alma, ele reorganizará sua realidade, não apenas curará seu coração, ele mudará suas circunstâncias, não apenas renovará sua fé, ele manifestará seus milagres. No espiritual, esta noite, Deus quebrará cadeias que você nem sabia que existiam. Libertará você de fortalezas mentais que têm limitado sua fé. Removerá véus que têm obscurecido sua visão espiritual. Ativará dons que têm estado dormentes. Despertará chamados que têm estado silenciosos. Você acordará amanhã com uma clareza espiritual que não tinha antes, com uma sensibilidade ao Espírito Santo que era inexistente, com uma autoridade em oração que você nunca experimentou, com uma confiança em Deus que transcende as circunstâncias. Há fortalezas em sua mente que têm sido construídas ao longo de anos, fortalezas de medo, de dúvida, de insegurança, de limitação. Esta noite, Deus não apenas as atacará, Ele as demolirá completamente. Não deixará pedra sobre pedra. Não permitirá que nenhum vestígio permaneça. E no lugar dessas fortalezas, Ele construirá algo novo. Fortalezas de fé, de confiança, de segurança, de possibilidade. Estruturas mentais que te capacitarão para pensar como Deus pensa, para ver como Deus vê, para crer como Deus quer que você creia. Você descobrirá que pensamentos que costumavam te atormentar simplesmente não conseguem mais encontrar lugar em sua mente. Medos que costumavam te paralisar não conseguem mais te afetar. Dúvidas que costumavam te confundir não conseguem mais te alcançar. No emocional, esta noite Deus curará feridas que você carrega há anos. Restaurará esperanças que foram despedaçadas. Renovará sonhos que foram abandonados. Ressuscitará visões que foram enterradas. Ele tocará as partes mais profundas do seu ser e trará cura onde há dor, paz onde há ansiedade, alegria onde há tristeza. Há feridas em seu coração que você aprendeu a conviver com elas. Feridas que você pensava que nunca sarariam. Feridas que se tornaram parte da sua identidade. Mas esta noite, Deus não apenas as curará, Ele as transformará em fontes de força. Onde havia rejeição, Ele plantará a aceitação. Onde havia abandono, Ele estabelecerá segurança. Onde havia traição, Ele construirá confiança. Onde havia decepção, Ele cultivará esperança. Porque Deus não apenas cura, Ele restaura. Ele não apenas remove a dor, Ele planta a alegria. Você acordará amanhã com um peso que saiu dos seus ombros, com uma leveza no coração que você não sentia há muito tempo, com uma expectativa no espírito que havia se perdido, com uma capacidade de sonhar que havia sido sufocada. Sonhos que você enterrou porque pareciam impossíveis ressuscitarão com nova vida. Visões que você abandonou porque pareciam irreais ganharão nova clareza. Esperanças que você perdeu porque pareciam ingênuas retornarão com nova força. E você descobrirá que esses sonhos, visões e esperanças não eram fantasias juvenis. Eram sementes proféticas plantadas por Deus em seu coração. Sementes que estavam apenas esperando a temporada certa para germinar. E essa temporada começa esta noite. No prático, esta noite, Deus moverá pessoas, situações e circunstâncias em seu favor. Ele falará ao coração de quem precisa falar. Ele abrirá a mente de quem precisa entender. Ele tocará a vontade de quem precisa agir. Ele alinhará eventos que pareciam impossíveis de se conectar. Você acordará amanhã para telefonemas que não esperava, para oportunidades que não viu chegando, para portas que se abriram durante a noite, para soluções que apareceram do nada, para provisões que vieram de fontes inesperadas. Há pessoas que Deus tocará esta noite especificamente por sua causa.
Pessoas que acordarão amanhã com você em mente. Pessoas que sentirão uma urgência inexplicável de te procurar. Pessoas que terão ideias súbitas sobre como te ajudar. Há situações que pareciam travadas, que começarão a se mover. Processos que estavam parados, que ganharão velocidade. Negociações que estavam emperradas, que encontrarão resolução. Problemas que pareciam sem solução, que revelarão saídas. Há recursos que estavam bloqueados, que serão liberados. Provisões que estavam retidas, que serão enviadas. Oportunidades que estavam escondidas, que serão reveladas. Conexões que estavam perdidas, que serão restauradas. Mas para que tudo isso aconteça, para que esta noite seja verdadeiramente transformadora, você precisa fazer sua parte. Você precisa se posicionar corretamente. Você precisa se preparar adequadamente. Você precisa responder apropriadamente. Primeiro, você precisa liberar o controle. Parar de tentar resolver tudo sozinho. Parar de carregar fardos que não são seus. Parar de lutar batalhas que Deus quer lutar por você. Esta noite é sobre entrega, não sobre esforço. É sobre rendição, não sobre resistência. Há áreas da sua vida que você tem tentado controlar por tanto tempo que se esqueceu como é viver sem essa tensão. Áreas onde você se tornou o gerente geral, o supervisor, o responsável por tudo dar certo. Mas esta noite, Deus está pedindo para você renunciar a esses cargos. Ele quer que você passe de gerente para beneficiário, de supervisor para observador, de responsável para dependente, porque enquanto você estiver tentando controlar, ele não pode trabalhar livremente. Enquanto você estiver dirigindo, ele não pode ser o motorista. Esta noite, entregue a ele suas finanças. Pare de perder o sono, calculando como vai pagar as contas. Pare de elaborar esquemas para resolver problemas de dinheiro. Entregue tudo a ele e descanse na certeza de que ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Entregue a ele seus relacionamentos. Pare de tentar forçar pessoas a te entenderem. Pare de se esforçar para fazer relacionamentos funcionarem. Entregue tudo a ele e confie que ele alinhará seu coração com as pessoas certas e afastará as pessoas erradas. Entregue a ele sua carreira. Pare de se angustiar sobre o futuro profissional. Pare de se preocupar se você está no caminho certo. Entregue tudo a ele e descanse na certeza de que ele tem um plano perfeito para sua vida profissional. Entregue a ele sua saúde. Pare de viver com medo de doenças. Pare de se preocupar com sintomas. Entregue tudo a ele e confie que ele é Jeová Rofe, o Deus que cura. Segundo, você precisa ativar sua fé. Não uma fé passiva que apenas espera, mas uma fé ativa que declara. Não uma fé tímida que sussurra, mas uma fé corajosa que proclama. Não uma fé duvidosa que questiona, mas uma fé confiante que afirma. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É uma escolha consciente de crer na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. É uma determinação de confiar nas promessas divinas, mesmo quando a realidade parece contradizê-las. Esta noite, antes de dormir, você precisa fazer declarações de fé. Não porque você sente que são verdadeiras, mas porque Deus disse que são verdadeiras. Não porque você vê evidências, mas porque você confia na palavra dele. Declare que esta noite Deus fará algo grandioso em sua vida. Declare que você acordará amanhã em uma realidade transformada. Declare que milagres estão acontecendo mesmo agora enquanto você fala. Declare que o impossível está se tornando possível. Declare que suas finanças estão sendo sobrenaturalmente organizadas. Que seus relacionamentos estão sendo divinamente alinhados. Que sua carreira está sendo estrategicamente direcionada. Que sua saúde está sendo completamente restaurada. Declare que você é abençoado, favorecido, protegido,
próspero. Declare que você é amado, valorizado, escolhido, destinado para a grandeza. Declare que você é mais que vencedor, que todas as coisas cooperam para seu bem, que nada pode te separar do amor de Deus. E quando você fizer essas declarações, não as faça como quem está tentando convencer Deus de algo. Faça como quem está concordando com o que Deus já disse. Não como quem está pedindo para algo acontecer, mas como quem está reconhecendo que já aconteceu no espírito e agora está se manifestando no natural. Terceiro, você precisa abrir seu coração para receber o que Deus quer dar, para aceitar o que Deus quer fazer, para abraçar o que Deus quer ser em sua vida. Porque esta noite, Ele não quer apenas abençoar você, Ele quer se revelar a você de uma forma que você nunca experimentou antes. Há camadas do seu coração que têm estado fechadas por causa de feridas passadas. Camadas que você protegeu para não ser machucado novamente. Camadas que você blindou para se sentir seguro. Mas essa proteção que deveria te guardar também te impediu de receber. Esta noite, Deus está pedindo para você baixar essas defesas, para remover essas blindagens, para abrir essas camadas. Não porque Ele quer te machucar, mas porque Ele quer te curar. Não porque Ele quer te expor, mas porque Ele quer te cobrir com sua glória. Abra seu coração para receber amor. Não o amor humano que decepciona, mas o amor divino que nunca falha. Não o amor condicional que depende do seu desempenho, mas o amor incondicional que depende apenas da natureza de Deus. Abra seu coração para receber perdão. Não apenas o perdão dos seus pecados, mas o perdão das suas falhas, dos seus erros, das suas decisões ruins. Não apenas o perdão divino, mas também o perdão próprio que você tem negado a si mesmo. Abra seu coração para receber propósito. Não um propósito vago e genérico, mas um propósito específico e personalizado. Não um propósito que você precisa descobrir sozinho, mas um propósito que Deus revelará claramente. Abra seu coração para receber poder. Não poder para dominar outros, mas poder para dominar a si mesmo. Não poder para impressionar, mas poder para impactar. Não poder para se exaltar, mas poder para servir. E quando isso acontecer, quando você experimentar Deus de forma tão real e pessoal, sua vida nunca mais será a mesma. Você não conseguirá mais viver como se Ele fosse distante. Você não conseguirá mais agir como se Ele fosse ausente. Você não conseguirá mais pensar como se Ele fosse limitado. A Escritura revela no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Escolhido, esta noite você experimentará o muito mais abundantemente além. Você tem pedido por coisas específicas. Deus dará muito mais. Você tem pensado em possibilidades limitadas. Deus mostrará impossibilidades realizadas. Você tem imaginado cenários pequenos. Deus criará realidades grandiosas. Você tem orado por um emprego. Deus pode dar uma carreira. Você tem pedido por dinheiro para pagar as contas. Deus pode dar abundância para abençoar outros. Você tem suplicado por cura de uma doença. Deus pode dar saúde perfeita para o resto da vida. Você tem clamado por reconciliação em um relacionamento. Deus pode dar relacionamentos ainda melhores. Você tem chorado por uma oportunidade perdida. Deus pode dar oportunidades que você nem sabia que existiam. Porque quando Deus decide agir, Ele não se limita às suas expectativas. Ele não se restringe aos seus pedidos. Ele não se confina às suas imaginações. Ele faz muito mais abundantemente, além de tudo que você pode pedir ou pensar. E esta noite, enquanto você dorme, enquanto sua mente consciente descansa, seu espírito estará ativo, recebendo, absorvendo, sendo transformado pelo poder de Deus.
Você pode não lembrar de sonhos específicos amanhã, mas você sentirá o impacto da visitação divina. Verá uma diferença na sua energia, uma mudança na sua perspectiva, uma transformação na sua atitude, uma renovação na sua esperança. Porque quando Deus toca uma vida durante a noite, os efeitos são visíveis durante o dia. Você acordará com uma sensação de que algo mudou, mesmo que não consiga identificar exatamente o que. Haverá uma leveza que não estava lá antes, uma clareza que estava ausente, uma confiança que estava perdida, uma paz que estava distante. Pessoas próximas a você notarão a diferença. Elas podem não conseguir explicar, mas sentirão que algo em você está diferente. Sua energia será diferente, sua presença será diferente, sua forma de falar será diferente, sua forma de reagir às situações será diferente. Mas não pense que esta noite é apenas sobre receber, é também sobre se tornar. Deus não está apenas dando algo a você, Ele está fazendo algo de você. Não está apenas abençoando quem você é, Ele está revelando quem você pode ser. Esta noite, você não apenas receberá um milagre, você se tornará um milagre. Não apenas testemunhará o sobrenatural, você se tornará sobrenatural. Não apenas experimentará o poder de Deus, você se tornará um canal do poder de Deus. E quando isso acontecer, quando você se tornar um portador da presença divina, sua influência mudará. Sua presença fará a diferença. Suas palavras carregarão peso. Suas orações terão poder. Sua vida será um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Pessoas olharão para você e verão esperança. Situações impossíveis se renderão à sua autoridade espiritual. Problemas complexos encontrarão soluções simples através da sua intervenção. Porque você não será mais apenas alguém que precisa de milagres. Você será alguém através de quem milagres acontecem. A palavra de Deus promete no livro de João, capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Escolhido, esta noite marca o início da sua temporada de obras maiores. Você tem vivido muito tempo como receptor, agora você se tornará um distribuidor. Tem vivido muito tempo como necessitado, agora você se tornará um provedor. Tem vivido muito tempo como quem pede ajuda, agora você se tornará quem oferece ajuda. E essa transição não será gradual, será súbita, não será processual, será instantânea. Porque quando Deus decide promover alguém, Ele não faz isso aos poucos. Ele faz isso de uma vez, de forma completa, de forma definitiva. Esta noite você irá dormir como uma pessoa e acordará como outra. Não porque sua identidade mudou, mas porque sua autoridade mudou. Não porque sua personalidade se transformou, mas porque sua unção se multiplicou. Não porque você se tornou alguém diferente, mas porque você se tornou alguém maior. E com essa grandeza virá a responsabilidade. Com essa autoridade virá a prestação de contas. Com esse poder virá propósito. Porque Deus não dá dons sem missão. Não concede autoridade sem atribuição. Não oferece poder sem propósito. Mas não se preocupe com isso agora. Não se sobrecarregue com o peso do que virá. Esta noite é sobre receber, não sobre realizar. É sobre ser transformado, não sobre transformar outros. É sobre ser tocado por Deus, não sobre tocar o mundo. O mundo virá depois, a missão virá depois, a responsabilidade virá depois. Esta noite é sobre você e Deus, sobre sua alma e sua presença, sobre seu coração e seu amor, sobre sua vida e seu poder. E quando você acordar amanhã, quando você abrir os olhos para um novo dia, você saberá que algo mudou. Não porque alguém te dirá, mas porque você sentirá.
não porque será óbvio externamente, mas porque será evidente internamente. Haverá uma paz que não estava lá antes, uma confiança que não existia ontem, uma clareza que estava ausente até então, uma força que você não possuía anteriormente. Porque quando Deus age durante a noite, os resultados são visíveis durante o dia. Mas esta transformação não será apenas para seu benefício pessoal. Será para o benefício de todos que estão conectados à sua vida. Sua família verá a diferença. Seus amigos notarão a mudança. Seus colegas perceberão a transformação. Porque quando uma pessoa é tocada por Deus, o impacto se espalha. Você se tornará uma fonte de esperança para quem perdeu a esperança. Um exemplo de fé para quem perdeu a fé. Uma demonstração de poder para quem perdeu a força. Porque sua vida se tornará um testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres. E esse testemunho não será forçado, não será artificial, não será ensaiado, será natural, espontâneo, autêntico. Porque quando você é verdadeiramente transformado por Deus, você não precisa tentar impressionar ninguém. Sua vida impressiona por si só. A Escritura declara no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Escolhido, esta noite você será transformado de glória em glória. E essa transformação não terá fim. Não será um evento único, será o início de um processo contínuo, porque quando Deus começa uma obra em alguém, Ele não para até completá-la. Ele não desiste até terminá-la. Ele não abandona até finalizá-la. Esta noite é apenas o começo. O primeiro de muitos toques divinos, a primeira de muitas visitações sobrenaturais, a primeira de muitas intervenções milagrosas. Porque quando você se torna um vaso honrado, Deus continua usando você. Quando você se torna um canal limpo, Deus continua fluindo através de você. Mas para que tudo isso aconteça, para que esta noite seja verdadeiramente o marco divisor que Deus planejou, você precisa cooperar com o processo. Você precisa se alinhar com o propósito. Você precisa se submeter ao plano. E o plano é simples. Entregue-se completamente, não parcialmente, não condicionalmente, não temporariamente, completamente. Entregue seus medos, suas ansiedades, suas preocupações. Entregue seus sonhos, suas esperanças, suas expectativas. Entregue seu passado, seu presente, seu futuro. Porque esta noite, Deus quer acesso total à sua vida. Não apenas as partes que você considera aceitáveis, não apenas as áreas que você considera santas, não apenas aos aspectos que você considera dignos. Ele quer acesso a tudo, porque Ele quer transformar tudo. E quando você der a Ele esse acesso, quando você abrir completamente seu coração, sua mente, sua alma, Ele fará algo que você nunca imaginou possível. Ele não apenas mudará suas circunstâncias, Ele mudará você. Não apenas melhorará sua situação, Ele melhorará sua natureza. Você se tornará mais paciente, mais amoroso, mais compassivo, mais sábio, mais discernente, mais perspicaz, mais corajoso, mais determinado, mais resiliente. Porque quando Deus transforma alguém, Ele não muda apenas o exterior, Ele renova o interior, e essa renovação interior se refletirá em transformação exterior. Suas decisões serão diferentes, suas reações serão diferentes, suas respostas serão diferentes. Porque você será diferente, não superficialmente, mas substancialmente, não temporariamente, mas permanentemente. Esta noite marca o fim de uma era na sua vida e o início de outra, o fim da temporada de luta e o início da temporada de vitória. O fim do período de escassez e o início do período de abundância.
o fim da fase de questionamento e o início da fase de confirmação. Você tem questionado se Deus se lembra de você. Esta noite, Ele responderá com uma demonstração inequívoca de que você nunca saiu da sua mente. Você tem questionado se Ele se importa com você. Esta noite, Ele responderá com uma manifestação inegável do seu amor. Você tem questionado se Ele tem poder para mudar sua situação. Esta noite, Ele responderá com uma exibição irrefutável da sua capacidade. E quando você acordar amanhã, quando você experimentar os resultados desta visitação divina, você nunca mais questionará essas coisas. Você saberá, sem sombra de dúvida, que Deus se lembra, se importa e tem poder, porque você terá experimentado isso pessoalmente. A palavra de Deus assegura no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Escolhido, seu choro durou uma noite. Sua alegria vem pela manhã. E essa alegria não será superficial, não será temporária, não será circunstancial. Será profunda, permanente, sobrenatural. Porque será uma alegria que vem de Deus, não das circunstâncias. Uma alegria que independe do ambiente, não depende dele. Você descobrirá que pode ser alegre mesmo quando as coisas não são perfeitas. Pode ser feliz mesmo quando os problemas não desapareceram completamente. Pode ter paz mesmo quando a vida não está totalmente organizada. Porque sua alegria, felicidade e paz não virão mais de fontes externas. Virão de uma fonte interna e eterna. E essa fonte nunca secará, nunca se esgotará, nunca falhará. Porque é Deus mesmo vivendo em você, fluindo através de você, se expressando por meio de você. E quando Deus é sua fonte, você nunca fica sem recursos. Esta noite, Deus não apenas visitará você, Ele habitará em você. Não apenas passará por sua vida, Ele se estabelecerá em sua vida. Não apenas tocará seu coração, Ele fará morada em seu coração. E quando isso acontecer, quando Deus verdadeiramente habitar em você, sua vida se tornará uma extensão do céu na terra. Suas palavras carregarão o poder do céu. Suas ações refletirão a natureza do céu. Sua presença trará a atmosfera do céu. Pessoas sentirão paz quando estiverem perto de você. Situações se acalmarão quando você chegar. Problemas encontrarão soluções quando você se envolver. Porque você não será mais apenas uma pessoa comum. Você será uma pessoa habitada por Deus. E essa habitação não será secreta, não será invisível, não será imperceptível, será evidente, visível, tangível. Porque quando Deus verdadeiramente habita em alguém, isso se torna óbvio para todos ao redor. Mas essa evidência não será orgulhosa, não será arrogante, não será presunçosa, será humilde, graciosa, amorosa. Porque quando você é verdadeiramente tocado por Deus, você se torna mais humilde, não mais orgulhoso, mais gracioso, não mais duro, mais amoroso, não mais crítico. Esta noite, Deus fará algo grandioso em você, mas Ele também fará algo grandioso através de você. Não apenas para você, mas por meio de você. Não apenas em seu benefício, mas para o benefício de muitos. Porque quando Deus transforma uma vida, Ele não faz isso apenas para essa pessoa. Ele faz isso para todas as pessoas que essa pessoa tocará. Para todas as vidas que essa pessoa influenciará, para todas as situações que essa pessoa impactará. Você se tornará um instrumento nas mãos de Deus, um canal da sua graça, um veículo do seu poder, um portador da sua presença. E através de você, Deus tocará outras vidas, transformará outras situações, realizará outros milagres. Esta noite é apenas o começo de uma jornada extraordinária. O primeiro passo de uma aventura sobrenatural.
o início de uma vida que você nunca imaginou possível. Uma vida onde milagres são normais, onde o impossível é rotineiro, onde o sobrenatural é natural. Mas há algo mais que você precisa entender sobre esta noite. Há uma razão específica pela qual Deus escolheu agora para agir. Não é apenas sobre timing divino, é sobre preparação divina. Você tem sido preparado para este momento durante toda a sua vida. Cada dificuldade que você enfrentou foi uma lição. Cada decepção que você experimentou foi um treinamento. Cada lágrima que você derramou foi um investimento. Cada oração que você fez foi um depósito. E esta noite você colherá os juros de tudo isso. Você não está recebendo algo que não merece. Você está recebendo algo que foi conquistado através de fidelidade, perseverança, obediência. Você pagou o preço em lágrimas, em noites sem dormir, em momentos de dor. E agora chegou a hora da recompensa. Deus viu cada momento em que você quis desistir, mas não desistiu. Cada momento em que você quis reclamar, mas escolheu adorar. Cada momento em que você quis duvidar, mas decidiu crer. E essa fidelidade não passou despercebida. A Escritura declara no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Escolhido, você não desfaleceu. E agora chegou o tempo de ceifar, e a ceifa será abundante. Não apenas suficiente, mas abundante. Não apenas o que você precisa, mas muito mais do que você precisa. Porque Deus não é um Deus de escassez. Ele é um Deus de abundância. E quando Ele decide abençoar, Ele abençoa abundantemente. Esta noite, celeiros que estavam vazios serão enchidos. Contas bancárias que estavam no vermelho entrarão no azul. Relacionamentos que estavam quebrados serão restaurados. Saúde que estava comprometida será renovada. Sonhos que estavam mortos ressuscitarão. Mas mais do que isso, esta noite você receberá algo que dinheiro não pode comprar, que conexões não podem conseguir, que esforço não pode alcançar. Você receberá o favor sobrenatural de Deus. Um favor que abre portas que estavam fechadas, que cria oportunidades onde não existiam, que faz o impossível se tornar possível. E esse favor não será temporário, não será condicional, não será revogável, será permanente, incondicional, irrevogável. Porque quando Deus decide favorecer alguém, Ele não muda de ideia, Ele não volta atrás, Ele não cancela. Você carregará esse favor para onde quer que vá. Ele te acompanhará em cada situação. Ele te protegerá em cada desafio. Ele te promoverá em cada oportunidade, porque o favor de Deus sobre sua vida se tornará sua marca registrada. Pessoas notarão que há algo diferente em você, que as coisas funcionam de forma diferente para você, que você tem uma sorte inexplicável. Mas você saberá que não é sorte, é favor. Favor divino, sobrenatural, inexplicável pelos padrões humanos. E com esse favor virá também sabedoria, porque favor sem sabedoria pode ser desperdiçado. Mas quando você tem favor e sabedoria juntos, você se torna imparável. Você toma as decisões certas na hora certa pelos motivos certos. A palavra de Deus promete no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6: Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Escolhido esta noite, Deus dará a você sabedoria que vem diretamente da sua boca. Você começará a entender coisas que antes eram mistérios. Começará a ver conexões que antes eram invisíveis. Começará a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, porque seus olhos espirituais serão abertos de uma forma nova. E essa sabedoria não será apenas teórica, será prática. Você saberá não apenas o que fazer, mas como fazer. Não apenas quando agir, mas como agir.
não apenas onde ir, mas como chegar lá. Esta noite, Deus também liberará sobre você uma unção especial, uma unção que quebrará jugos, que destruirá fortalezas, que libertará cativos. Uma unção que não apenas abençoará você, mas que fluirá através de você para abençoar outros. E essa unção será específica para seu chamado. Não será genérica, será personalizada. Será exatamente o que você precisa para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Será a ferramenta perfeita para a tarefa específica que Ele tem para você. Se você é chamado para liderar, receberá unção de liderança. Se você é chamado para ensinar, receberá unção de ensino. Se você é chamado para curar, receberá unção de cura. Se você é chamado para profetizar, receberá unção profética. Mas, independentemente de qual seja a sua unção específica, ela virá com poder. Poder para transformar vidas, poder para mudar situações, poder para realizar o impossível, porque unção sem poder é apenas religião. Mas unção com poder é revolução. A Escritura revela no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20, "E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo." Escolhido, esta noite você receberá a unção do Santo, e com ela conhecimento sobrenatural. Você começará a saber coisas que ninguém te ensinou. Começará a entender situações sem explicação. Começará a discernir motivos sem investigação. Porque a unção traz revelação, e revelação traz conhecimento, e esse conhecimento te dará vantagem em todas as áreas da vida. Vantagem nos negócios, porque você saberá quais decisões tomar. Vantagem nos relacionamentos, porque você discernirá as intenções das pessoas. Vantagem nas oportunidades, porque você reconhecerá as que vêm de Deus. Esta noite também marca o início de uma nova temporada de multiplicação em sua vida. Multiplicação de recursos, de oportunidades, de relacionamentos, de influência, porque Deus não apenas adiciona, Ele multiplica. O que você tem pouco será multiplicado. O que você tem muito será multiplicado ainda mais. Porque na economia de Deus, multiplicação não depende da quantidade inicial, depende da fidelidade do administrador. E você tem sido fiel, fiel no pouco, fiel no muito. Fiel quando ninguém estava vendo, fiel quando todos estavam vendo, fiel na abundância, fiel na escassez. E essa fidelidade será recompensada com multiplicação. A palavra de Deus declara no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21, "E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Escolhido, esta noite você entrará no gozo do seu Senhor. E esse gozo não será apenas uma emoção, será uma realidade de abundância, de prosperidade, de sucesso. Uma realidade onde você não apenas tem o suficiente, mas tem mais do que suficiente. Uma realidade onde você não apenas recebe, mas também dá, porque Deus não te abençoa apenas para você ser abençoado. Ele te abençoa para você ser uma bênção. Não te prospera apenas para você ser próspero. Ele te prospera para você prosperar outros. Não te eleva apenas para você ser elevado. Ele te eleva para você elevar outros. E quando você começar a operar nessa mentalidade, quando você começar a ver suas bênçãos como ferramentas para abençoar outros, suas bênçãos se multiplicarão exponencialmente. Porque Deus pode confiar mais recursos a quem usa os recursos para seus propósitos. Esta noite, Deus também está preparando encontros divinos para você. Encontros com pessoas que mudarão sua vida. Pessoas que abrirão portas para você. Pessoas que te conectarão com oportunidades. Pessoas que se tornarão parceiras no seu destino. E esses encontros não serão casuais.
não serão coincidências. Serão encontros orquestrados pelo céu. Encontros que acontecerão no tempo certo, no lugar certo, pelas razões certas. Algumas dessas pessoas você já conhece, mas não sabia que elas eram parte do seu destino. Outras você ainda não conhece, mas Deus está preparando o caminho para que vocês se encontrem. Todas elas têm algo que você precisa, e você tem algo que elas precisam. E quando esses encontros acontecerem, você reconhecerá imediatamente que não é coincidência. Haverá uma conexão instantânea, uma compreensão mútua, uma sinergia natural. Porque quando Deus conecta pessoas, a conexão é sobrenatural. A Escritura ensina no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12: E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Escolhido, Deus está formando cordões de 3 dobras em sua vida. Conexões que não se quebrarão facilmente. Parcerias que resistirão às tempestades. Relacionamentos que durarão para sempre. Porque quando Deus forma relacionamentos, Ele os forma para durar. E através dessas conexões, através dessas parcerias, através desses relacionamentos, você alcançará coisas que nunca poderia alcançar sozinho. Você realizará sonhos que pareciam impossíveis. Você cumprirá propósitos que pareciam inatingíveis. Esta noite, Deus também está quebrando ciclos negativos em sua vida. Ciclos de pobreza, de doença, de fracasso, de rejeição. Ciclos que têm se repetido por gerações. Ciclos que pareciam impossíveis de quebrar. Mas esta noite, o poder do Altíssimo está descendo sobre sua vida para quebrar esses ciclos de uma vez por todas. Para destruir essas fortalezas geracionais. Para anular essas maldições hereditárias. Para cancelar esses padrões destrutivos. E no lugar desses ciclos negativos, Deus estabelecerá ciclos positivos. Ciclos de bênção, de prosperidade, de sucesso, de favor. Ciclos que se perpetuarão não apenas em sua vida, mas na vida dos seus descendentes. Você se tornará um quebrador de ciclos. Um iniciador de bênçãos. Um estabelecedor de legados, porque o que Deus fará em sua vida esta noite não terminará com você. Continuará através de você para as próximas gerações. A Escritura declara no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Escolhido, esta noite Deus estabelecerá uma aliança de 1000 gerações através de você. Uma aliança que garantirá bênçãos não apenas para você, mas para seus filhos, netos, bisnetos. Uma aliança que assegurará favor divino sobre sua linhagem. Uma aliança que protegerá sua descendência com o poder do Altíssimo. E essa aliança será selada esta noite. Selada com o sangue de Jesus. Selada com o poder do Espírito Santo, selada com a autoridade do Pai, selada de forma irrevogável, inquestionável, inquebrável. Esta noite também marca o início de uma nova temporada de cura em sua vida. Cura física, emocional, espiritual, cura de feridas antigas, de traumas profundos, de dores escondidas. O pouco que você tem será multiplicado. O muito que você tem será multiplicado ainda mais. Porque na economia de Deus, multiplicação não depende da quantidade inicial. Depende da fidelidade do administrador. E você tem sido fiel. Fiel no pouco, fiel no muito. Fiel quando ninguém estava vendo. Fiel quando todos estavam vendo. E essa fidelidade será recompensada com multiplicação sobrenatural. A palavra de Deus declara no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Escolhido, esta noite as janelas do céu se abrirão sobre sua vida. E quando essas janelas se abrirem, quando essa bênção for derramada, você não terá lugar suficiente para recolher tudo. Você precisará de celeiros maiores. Você precisará de contas bancárias maiores. Você precisará de estruturas maiores. Porque a bênção que vem do céu não é pequena, não é limitada, não é restrita, é grande, ilimitada, abundante. Esta noite, Deus também está preparando uma nova temporada de relacionamentos divinos em sua vida. Relacionamentos que foram ordenados pelo céu. Relacionamentos que cumprirão propósitos específicos. Relacionamentos que durarão para sempre. E esses relacionamentos não serão casuais, não serão superficiais, não serão temporários, serão profundos, significativos, eternos. Algumas dessas pessoas entrarão em sua vida para te ensinar, outras para te apoiar, outras para te desafiar, outras para te complementar. Todas elas foram escolhidas por Deus para fazer parte da sua jornada. E quando você encontrar essas pessoas, quando você estabelecer esses relacionamentos, você saberá que não é coincidência. Haverá uma conexão sobrenatural, uma compreensão mútua, uma sinergia divina, porque quando Deus conecta pessoas, a conexão transcende o natural, ela opera no sobrenatural, ela funciona no eterno. Esta noite também marca o início de uma nova temporada de autoridade espiritual em sua vida. Autoridade que vem de intimidade com Deus. Autoridade que vem de obediência à sua palavra. Autoridade que vem de alinhamento com sua vontade. E essa autoridade será reconhecida no céu, na terra e no inferno. Não será questionada. Não será desafiada. Não será ignorada. Prepare-se, escolhido. Esta noite, Deus fará algo grandioso em você. E quando Ele fizer, sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. O mundo ao seu redor nunca mais será o mesmo. Porque quando Deus age, tudo muda. E esta noite, Ele está agindo em sua vida de forma poderosa, sobrenatural, transformadora. Esta é a sua noite. Esta é a sua hora. Este é o seu momento. Não deixe passar. Não durma sem expectativa. Não descanse sem fé. Não feche os olhos sem crer. Porque esta noite Deus fará algo grandioso em você. Escolhido, esta não foi apenas uma palavra. Foi uma profecia. Uma declaração do que Deus fará esta noite em sua vida. Você não ouviu isso por acaso. Foi uma convocação divina para se preparar para o extraordinário. Nas próximas horas, enquanto você descansa, Deus trabalhará. Enquanto você dorme, Ele moverá montanhas. Enquanto você sonha, Ele realizará o impossível. Agora é hora de responder a esta palavra profética. Se seu espírito testemunhou com esta mensagem, curta agora. Não por hábito, mas por fé. Compartilhe com alguém que precisa saber que esta também pode ser a noite deles. Comente, esta noite é minha, abaixo. Deixe que essa declaração ecoe como um decreto profético sobre seu destino. Inscreva-se para continuar conectado a este fluxo de revelação. E se esta palavra alimentou sua alma, considere semear neste ministério. Quando você planta onde foi alimentado, multiplica a unção para outros. Esta noite, Deus fará algo grandioso em você. Não durma sem expectativa. Não descanse sem fé. Não feche os olhos sem crer. Sua transformação começa agora. Seu milagre está a caminho. Sua noite de glória chegou.